E aí, pessoal? Vamos encarar um tema que é certeza de cair na sua prova: direito civil. Às vezes, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas hoje a gente vai descomplicar. Vamos montar juntos um mapa completo do chamado ciclo da vida civil, olhando artigo por artigo, do jeitinho que as bancas gostam. Bora lá? Pode parecer uma pergunta meio filosófica, mas no direito a resposta é a base de tudo. É a partir desse ponto que a gente define quem pode receber uma herança, quem pode ter um imóvel no seu nome, quem pode, enfim, existir no mundo jurídico. A resposta para isso está em dois conceitos-chave: personalidade e capacidade. E esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente vai seguir essa jornada bem lógica, passo a passo, cobrindo os pontos essenciais que todo mundo precisa dominar para se dar bem na prova. Então vamos começar do começo, certo? Antes de a gente falar de qualquer limitação, de qualquer exceção, a gente precisa afirmar os dois pilares que sustentam a existência de uma pessoa no direito: a personalidade e a capacidade. O marco zero, a linha de partida para a lei, é o nascimento com vida. No momento em que o bebê respira pela primeira vez, pronto, ele adquire personalidade civil. Mas olha, atenção aqui num ponto-chave para concursos. A lei já protege os direitos do nascituro, ou seja, do feto, desde a concepção. Isso quer dizer que ele já pode receber uma doação, uma herança, mesmo antes de nascer. Fiquem ligados nisso. A força desse artigo 1º é gigante. Ele diz que toda pessoa é capaz de ter direitos e deveres. Ponto final. Isso é o que chamamos de capacidade de direito. Todo mundo tem. Um recém-nascido, por exemplo, tem a capacidade de ser dono de um apartamento. A grande questão que a gente vai ver agora é a capacidade de fato. Quem é que pode, sozinho, exercer esses direitos? Quem pode assinar o contrato de venda desse apartamento? É aí que o jogo começa a ficar interessante e a gente entra no tema das incapacidades. E agora, a gente entra num campo que as bancas examinadoras simplesmente adoram. Se a regra é que todo mundo é capaz, o Código Civil precisa detalhar, com muita precisão, quais são as exceções. Vamos ver como essa estrutura funciona. A diferença aqui é crucial e muito visual. Pensa assim, na incapacidade absoluta, a pessoa é totalmente substituída. Um representante age por ela. Já na relativa, a pessoa age junto, mas precisa do aval de um assistente do lado dela. Entender a diferença entre representação e assistência é meio caminho andado para acertar a questão. Então, o ponto crucial aqui, e prestem muita atenção, isso mudou. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá de 2015, a única hipótese de incapacidade absoluta que sobrou no nosso Código Civil é a do menor, de 16 anos. É isso, só eles. Essa alteração é uma das pegadinhas mais clássicas em provas recentes. Agora, vamos para a lista dos relativamente incapazes, que está lá no artigo 4º. Primeiro, os adolescentes entre 16 e 18 anos, que já têm algum discernimento. Depois, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, já que a vontade deles pode estar comprometida. Também entram aqueles que, por alguma razão, seja ela temporária ou permanente, não conseguem expressar sua vontade. E, por fim, os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam sem controle, dilapidando o próprio patrimônio e que a lei protege delas mesmas. Bom, se a incapacidade da menoridade é uma fase, será que existem maneiras de pegar um atalho e encurtar esse caminho? A resposta é sim, e o nome disso é emancipação. Vamos ver como a lei permite que um menor atinja a capacidade plena antes da hora. A regra geral é aquela que todo mundo sabe de cor. A maioridade civil, e com ela a capacidade plena para todos os atos da vida, chega aos 18 anos completos. Mas, como quase tudo no direito, vamos dar uma olhada nas exceções. A lei prevê 5 atalhos para a vida adulta. A capacidade plena pode vir pela concessão dos pais, pelo casamento, casou, emancipou. Ao tomar posse em um emprego público efetivo, com a formatura no ensino superior, ou a partir dos 16 anos, provando que já tem economia própria que já se sustenta. Cada um desses cenários é uma porta de saída da menoridade. Já vimos o começo e o meio do nosso ciclo. Agora, vamos analisar como a lei trata do fim dele, o término da personalidade jurídica. E não é tão simples quanto parece, não. Temos 3 cenários bem diferentes para considerar. O primeiro cenário é o mais direto: a morte real, aquela constatada por um médico. Com ela, a existência da pessoa natural acaba e, junto, sua personalidade civil. Simples, direto e definitivo. Mas e quando não tem corpo? Para isso, a lei criou a figura da morte presumida, que é uma declaração do juiz de que a pessoa morreu.
Isso é muito importante, porque resolve questões práticas, como a herança e o estado civil do cônjuge, em situações onde a morte é extremamente provável, mas não há um corpo para provar. O artigo 7º nos dá 2 cenários bem claros para isso. O primeiro é quando a pessoa estava numa situação de perigo de vida evidente, como a queda de um avião. O segundo é no caso de um militar que desaparece em campanha e não é encontrado até 2 anos depois do fim da guerra. São situações bem específicas e delimitadas pela lei, como vocês podem ver. Agora é uma situação jurídica que parece de filme. A comoriência. Imagina que pai e filho morrem no mesmo acidente de carro. Se a perícia não conseguir dizer quem morreu primeiro, nem que seja por 1 segundo, a lei presume que os dois morreram no mesmo instante. E o impacto disso é enorme. O filho não herda do pai, nem o pai herda do filho. Os bens de cada um vão para seus outros herdeiros, o que pode mudar completamente a sucessão. Bom, a gente já percorreu o ciclo da vida civil todinho. Mas como é que todos esses eventos, nascimento, casamento, emancipação, morte, se tornam oficiais e conhecidos por todo mundo? É aqui que entra o papel fundamental do registro público. A função do cartório é essa. Para que os atos mais importantes da nossa vida tenham validade perante todo mundo, eles precisam ser públicos. O registro é o que garante essa publicidade, além da autenticidade e da segurança jurídica. É o que transforma um fato da vida em um fato de direito. E o artigo 9º nos dá a lista do que é obrigatório registrar. Se a gente olhar bem, essa lista é o próprio resumo do ciclo que a gente acabou de estudar. O nascimento, que inicia tudo, o casamento e a emancipação, que alteram a capacidade, a interdição, que a limita, e o óbito, ou a morte presumida, que encerram o ciclo. O registro é o que amarra todas essas pontas. E para fechar, fica aqui uma provocação. Se toda a nossa vida civil depende desses registros, o que acontece quando um nome, uma data ou um fato está errado? A correção desses erros abre um universo de outras questões jurídicas, mas isso, claro, já é assunto para uma outra análise. Espero que este mapa mental tenha ajudado a organizar os estudos. Até a próxima!